TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao teu, ao nosso programa Desafio Mulher, um programa voltado para o público feminino. E você que não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, deixe também seu comentário, a sua opinião é muito importante. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto que envolve sentimentos. E quando fala de sentimento, para a mulher é sempre mais difícil de ter aí uma história de superação para contar. Hoje nós vamos estar abordando o tema sobre a superação do luto. E nada melhor do que ela, a nossa convidada, muito mais que especial, Aitena Leohane. Aitena, quem é você? Olá, pessoal, todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu sou a missionária Aitena, né? Sou esposa, sou mãe, né? Sou amiga, compositora. Estamos aí fazendo a obra do Senhor e tratando muitas pessoas nessa área, né? Que nós vamos abordar aqui hoje. Eu tenho 15 anos que eu trabalho nessa área do ministério e eu tenho trabalhado muito com pessoas depressivas, né? E eu vim aqui através desse convite especial e eu creio que esse assunto vai falar com muita gente aí na sua casa, dentro dos ônibus, você que está indo para o emprego, assistindo, seja onde você estiver, você vai ser tocado através de alguma palavra desse programa. Eu tenho certeza que se você ficar ligado nesse programa, Deus vai falar contigo. Aitena, você sabia que eu conheço muitas mulheres que estão aí comemorando o luto há muitos anos? Eu conheço uma jovem que ela todos os anos faz o aniversário de luto. E já vai pro 20º aniversário de luto do ente querido que ela perdeu. Ou seja, é uma pessoa que não conseguiu superar a dor do luto. E diante disto, eu tenho uma pergunta muito pertinente para você. Como você descreveria as suas emoções desde a sua perda? Nos fale um pouco mais sobre a sua perda. Eu sei que todo mundo que está aqui assistindo o programa conhece ela, já bastante conhecida aí no meio evangélico, sabe da perda muito importante que ela sofreu. Nos fale dessa perda, quem você perdeu, como e como você descreveria as suas emoções diante desta perda? Então, é muito natural mesmo, né? Isso que você acabou de abordar. Existem pessoas que não conseguem lidar com luto, não conseguem lidar com essa situação. Eu mesmo conheço algumas pessoas que não conseguem desfazer de roupas, não conseguem desfazer do quarto. Eu até tenho uma amiga que ela ficou dormindo durante dias em cima do túmulo do esposo. Quando ela perdeu ele, ela teve que ser medicada. Então, assim, são coisas que muitas pessoas levam muito a sério, né? Não conseguem manusear seus pensamentos, suas emoções e acaba se entregando para isso. Para mim não foi fácil, como não é para ninguém. Você perder uma pessoa que você ama não é fácil, né? A gente não veio aqui romantizar o luto, não veio aqui falar assim que nós somos obrigados a ser forte, não. Mas nós estamos vivendo uma geração onde muitas pessoas querem nos obrigar a não viver o luto. E nós temos que viver o luto. Porque para uma dor ser cicatrizada, a gente tem que tratar ela, tem que curar ela. Eu tive muito tempo sem perder ninguém na minha família. 20 anos atrás nós perdemos um tio muito, que a família gostava muito. Foi um baque, mas nós ficamos muito tempo. E minha família evangélica, então nós fomos acostumados com o sim de Deus. Sempre o sim, sempre o sim. Alguém ficava doente, Deus curava. Inclusive tem um testemunho da minha filha muito forte, que ela foi desenganada pela medicina e ela foi curada. Foi um milagre muito grande, né? Tá nas redes sociais. Então nós nos acostumamos com sim. Nos acostumamos a viver milagres, né? E de repente o luto bate na porta. O não de Deus chega na vida da gente. E chega na vida de todo mundo, né? Nós somos sujeitos a tudo. E eu perdi meu esposo, né? E pra mim foi muito difícil porque eu perdi o meu pai, eu tinha 1 ano e 8 meses. Então eu já não tinha essa presença paterna, né? E de lá pra cá foi muito complicado minha vida. Minha mãe tinha alguns transtornos espirituais, né? De possessão, estado de possessão. Então a gente sempre morava junto com a minha família, com os meus avós. E por muito tempo minha avó, eu tive várias mães, né? Minha mãe é uma ótima mãe, porém ela tinha esses problemas espirituais. Então eu tinha uma tia minha que ela era como a minha mãe.
E meu esposo, quando eu me casei, eu vi que ele era um bom pai. Então, o que eu sonhava, o que eu pedia pra Deus, era que minhas filhas não vivessem o que eu vivi. Então, 15 anos depois de casado, eu já tinha minhas 3 filhas, nós vivíamos uma vida muito linda, praticamente um conto de fadas. O Senhor levou meu esposo, né? E assim, era algo que eu não tinha na minha infância, era uma bagunça a nossa vida, né? A gente não tinha horário para comer, não tinha aquele reunião na mesa. E quando eu me casei, eu tive tudo isso. Eu tive muito amor, a gente orava para comer, a gente ia para aquele parquinho junto com as crianças e o pai. Aquele negócio de filme, né? De romance, aquela coisa linda. Aquele conto de fadas. Conto de fadas. E aí eu achava que ia ser até o final, que nós ia ser velhinhos, ver nossos netos. E eu pensava, não, existe felicidade, né? Então, assim, eu cortei pela metade aquela frustração da minha infância. E, de repente, eu me vejo com uma filha de 13 anos, na época tinha 5 e a outra tinha 3 aninhos. O Senhor levou ele. Foi um acidente de trabalho. Ele passou pelo Covid, não aconteceu nada, era muito saudável, tinha 34 anos. E ele foi para UTI, teve complicações e o Senhor levou. Para mim já foi um susto muito grande, porque ninguém espera, principalmente quando, no caso dele, ele veio para me mostrar que a vida era boa, né? Foram os 15 anos mais felizes da minha vida. Ele te fez superar uma infância difícil. Uma infância difícil. Na realidade, você encontrou nele a figura de homem, a figura paterna. Você encontrou nele socorro Tudo. bem presente, o refúgio, Tudo. O príncipe encantado dos contos de fada, dos desenhos animados. E aí, inclusive, o meu ministério, quem sonhava era ele. ele era o sonhador daquilo Isso. que você é hoje. Ele era filho de pastor, né? Eu não tinha noção dessas coisas. Deus fazia promessa, mas eu não tinha noção. Eu não tinha Ele som. foi seu apoiador. Eu não tinha o som. pontapé inicial pro seu ministério. Não tinha som pra ensaiar em casa. E aí, o que ele fez? Ele deixou de fazer viagens pra me gravar. Ele deixou de comprar carro pra me gravar. Às vezes, a gente, em reuniões familiar, que a família dele, financeiramente, é uma família bem estruturada. E a gente sempre era o mais fraquinho, né? A gente chegava com carro velho, às vezes a pé, morando em casa que molhava tudo. Mas por quê? Ele sonhava o meu ministério. Ele abraçou o seu Abraçava. sonho. Muito- Ele deixou de fazer pra fazer por você. Isso. E às vezes ele chegava chorando, porque ele se sentia humilhado, às vezes, nesses lugares. Mas ele falava, não, meu sonho sempre foi ter uma esposa cantora aqui, né? Então, assim, eu realizei de uma É gratificante, forma, né? sonhei. Você, por 15 anos, teve a oportunidade de ser a princesa do príncipe encantado. Isso. Infelizmente, de uma forma precoce, porque foi por meio de um acidente, né? E acidente, a própria palavra já diz, não é algo planejado. E um rapaz muito jovem, né? Que passou por tanta dificuldade, perdeu a sua vida no meio de um acidente de trabalho, e isso podou, por certo momento, os seus sonhos. E diante de tudo isso que você nos fala, quais são as lembranças mais significativas que você tem do seu falecido esposo? Qual era o nome dele? Tiago. Quais são as lembranças mais significativas que você guarda do seu príncipe encantado Tiago? Podemos dizer assim, né, gente? Porque, afinal de contas, por 15 anos, ele foi o príncipe encantado dessa mulher. Sim, muitas, né? A maior que mais me marca é familiar e espiritual mesmo. Ele era muito espiritual. E ao ver como ele era pai, né? Porque eu não tive pai. A forma que ele era, tudo era pra família, né? Paizão. Era uma vida muito feliz. Só que não foi só esse o luto, né? Que eu enfrentei. Como eu disse, eu tinha uma tia que era como minha mãe, a minha avó, que me criaram. E faz um ano, mais ou menos, porque tem 3 anos, né? Que Jesus levou o Tiago. E a minha avó faleceu na minha frente, né? De infarto. 15 dias depois, a minha tia, de infarto também. Uma sequência de luto, gente. Você, mulher que está nos assistindo, que às vezes não conseguiu superar o luto, ela teve 3 perdas consecutivas. O ano após a perda do seu esposo, Tiago, morre a sua avó, né, na sua frente. 15 dias depois, vem a falecer a sua tia, que ela tinha como mãe. É uma perda muito difícil. E quais são as estratégias que você usa para lidar com o luto até agora? Porque é uma dor.
Que perdura. Então, no início, a gente sempre tenta ser forte, principalmente eu sendo missionária, né? Sendo um espelho, porque 15 anos de carreira e de ministério é muita gente que se espelha na gente. Então tem aquele negócio, eu não posso demonstrar minha dor porque tem pessoas vendo, não posso demonstrar minha fraqueza porque tem pessoas vendo. Mas eu tentava ao máximo demonstrar felicidade, alegria para as pessoas, mas eu passava a noite, claro, eu não conseguia dormir, chorando, a noite chorando. Às vezes eu entrava no meu carro e andava a noite inteira dirigindo, andando. Você lutar contra esses tipos de pensamentos que vêm ao decorrer do luto, principalmente quando você deposita sua confiança nessas pessoas, às vezes é o erro, mas a gente é ser humano. Dependência emocional. A maioria das pessoas que não consegue destravar com luto é porque elas são dependentes emocional dessa pessoa. Alguma coisa que foi falha na sua infância, que trouxe para você um refúgio em cima dessas pessoas, que é o meu caso. As 3 pessoas que torcia por mim, as 3 pessoas que eu mais amava, eu não tenho mais. Dia das Mães foi um dia muito difícil para mim, me lembrar, né, de tudo isso que acontecia, porque Dia das Mães estava todas as pessoas perto de mim. Quando tem uma conquista, você lembra. Então, assim, você lidar com o luto não é fácil. Você vai ter crises emocionais, você vai ter dias que você vai levantar e vai achar que tá bem, mas vai passar algumas horas e você vai ver que não tá bem. E eu passei por tudo isso. Eu tive muitas crises, eu tinha que esconder das pessoas. Algumas pessoas chegavam e falavam bem assim, você tem que demonstrar que você é forte. Outras pessoas chegavam e falavam, não, você tem que chorar. Só que a cobrança é muito grande nos dias de hoje. E tinha minhas filhas, né? Que eu não queria que elas vissem, porque eu queria que elas não sofressem também. Você tinha que ser forte por elas. Por elas. E elas perguntar sobre essas pessoas. Não é fácil, principalmente quando é uma criança muito pequena, né? E o que mais, às vezes, me doía é alguém, ou as minhas próprias filhas, chegar e falar, mamãe, mas por que se Jesus é bom, por que então o papai foi morar com ele? Né? Ou por que foi morar? Já chegou da minha filha do meio, né, que é a Dávila, tá atravessando a rua, eu brigar com ela, falar, minha filha, cuidado, você pode, perigoso vir um carro, se bater morre. Ela fala bem assim, mas morrer é bom, se eu morrer eu vou ver meu pai. Então, meu Deus. São coisas que você vai lidar com isso. E não adianta, você não vai lidar com isso com seus parentes junto, não vai lidar com isso com pessoas junto com você. É um problema que vai ser meu, é um problema que vai ser seu. E é muito difícil, porque você tem que lidar com as suas emoções próprias e lidar com as emoções dos filhos. Porque olha essa situação, para uma mãe que está tentando superar o luto, ouvir a filha dizer que morrer seria bom porque iria reencontrar o pai. É uma situação muito devastadora para o coração de uma mãe. Sim. E de uma mulher que está ainda vivendo o luto, né, do seu esposo. Aitena, eu não compartilhei com você, mas você sabia que eu também vivi o luto por muitos anos? Luto de alguém que eu não vi morrer, mas de alguém que me traumatizou no subconsciente. O meu pai morreu assim que eu nasci, então eu não conheci. E até 2014, há 10 anos, Deus me libertou desse ressentimento oculto que existia. Gente, isso é muito sério. Isso existe. Até 2014, eu tinha raiva do meu sobrenome Soares. Eu tinha o desejo, na época, tinha que entrar na justiça, eu tinha o desejo de entrar na justiça para retirar o nome do meu pai. Eu não queria o nome do meu pai, porque isso me causou um trauma muito grande. A minha mãe foi mãe e pai, me criou muito bem, graças a Deus. Não há o que se falar e nem se reclamar da criação da minha mãe. Mas essa figura masculina, esse homem, corpo presente para você chamar de pai, fez falta. E aí eu vim de um contexto onde nós somos 2 irmãs, então também não tive uma figura masculina de pai. Quando a minha mãe fala que quando eu peguei meus 5 anos, eu obriguei ela a me levar no cemitério para me provar que o meu pai tinha morrido e não nos abandonado. Então, assim, era um trauma que gerou no meu subconsciente. Quando eu era bebê, eu fiquei internada pela ausência dele, porque minha mãe disse que ele chegava já gritando no portão, e aquilo causou uma memória auditiva em mim. E esse trauma, graças a Deus, Deus me libertou quando eu tive a oportunidade de gravar meu primeiro CD,
Porque o rapaz da gravadora não aceitou de forma nenhuma, nenhum dos meus outros sobrenomes. Ele quis o Soares. E ali eu entendi, né, que era necessário eu liberar esse perdão. Hoje, para todo mundo, eu sou Ellen Soares. Eu não falo nem dos outros nomes que eu tenho. Enfim, não é fácil superar o luto. E o luto ele pode vir de várias formas. Oculto, como foi comigo, né, explícito, como foi com a nossa convidada. Existem pessoas que se refugiam se tatuando, fazendo homenagem. Outras fazem como uma amiga dela, passa horas deitada sobre o túmulo. Isso é normal, é normal. Às vezes a gente critica muito, principalmente por causa da religiosidade. Pessoas que vão visitar os túmulos, porque a Bíblia vai dizer que os mortos enterrem seus mortos, né? Mas para cada situação há um sentimento e um detalhe específico. Para você, nós temos mais uma pergunta. Qual o maior desafio diante do luto? É recomeçar? É entender? É superar? Esquecer eu não vou nem falar, porque esquecer ninguém esquece. Não, esquecer Esquecer não. ninguém esquece, ninguém aqui é doido, ninguém tem amnésia. Esquecer não dá pra esquecer, gente. A gente ou supera e entende e prossegue, recomeça, mas esquecer ninguém esquece. Mas há várias formas de lidar com esse desafio. Qual é o seu desafio, mulher? A superação, né? Você recomeçar algo depois que você acostumou, né, com uma vida, é difícil. Você se reconstruir, na verdade, né? Ficam marcas. Que nem eu acostumei minha vida inteira ali. Se eu tinha uma conquista muito grande, ligava pra minha tia, né? Se eu tinha algo engraçado, ligava também pra algum deles. Se eu tinha um problema pra solucionar, ligava. Então eu tive que me reinventar, né? A minha história novamente. Uma criança adoecer, não tinha mais ali quem eu recorrer. Não tinha quem ficar com a outra criança. Não tinha quem eu contar algo legal que aconteceu no meu dia. Você tinha uma dependência, tipo assim, aconteceu algo, novidade, vou ligar e vou contar. Isso, e aí, de repente, você não tem pra quem ligar mais. Convivência, agora você não tem mais. Se tudo desse errado hoje, eu perdi minha casa, eu corria pra casa ali da minha tia. Eu sabia que eu tinha alguém. Não, agora eu tive que me reinventar. Saber que eu vou ter que viver, independente do que aconteceu, continuar a vida. E você perdeu 3 portos seguros. Sim. Porque você não tinha mais como recorrer ao Tiago, aí recorria à tia. A minha tia. Aí não tinha mais a tia, não tinha mais a avó, recorrer a quem? É um desafio. Foi aonde o Senhor, né, preparou alguém na minha vida. E eu tive muito medo, porque eu nunca... 15 anos, né, gente? 15 anos é uma vida. Com as minhas filhas, eu fui criada sozinha, né, com a minha mãe, eu e minha irmã, e junto sempre ali com a minha família. Então, assim, foi muito, muito difícil eu lidar com essa situação, porque eram muitas crises. Você andar na rua, porque assim, você se machucar, tropeçar e fazer um corte no seu corpo que dói, daqui uns dias, se você curar ele, você vai se esquecer. Você não vai ficar mais olhando para aquilo. Agora, você perder uma pessoa é totalmente diferente. Se você vai num espetinho, você lembra de uma piada que foi feita com aquele espetinho. Se você vai em uma loja e olha uma roupa, você vai lembrar da pessoa. Se você vê um parente que você não vê há tempo, você vai lembrar da outra pessoa. Então, é algo que está ali todo momento. Eu tenho facilidade, desde a minha infância, de tentar esquecer o que me dói. Vamos supor... substituir a minha dor por outra coisa, pensar em outras coisas, principalmente sonhar. Por mais que eu imagino que o meu sonho não vai realizar, eu sonho muito, porque eu sei que eu tá focada em outro pensamento não vai fazer a dor aumentar e gerar em mim um transtorno no meu corpo físico, porque vocês sabem que há dores que vai retribuir no seu corpo. Tem pessoas que têm manchas, tem pessoas que adquirem doença, até câncer. Vitiligo emocional. Muitas coisas, o seu corpo vai reagir. E não tem que espiritualizar. Às vezes a gente tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. E minha dificuldade era essa, buscar ajuda por conta do ministério. Por conta das retaliações, das pessoas que às vezes ficam ali julgando, né? Criticando, que acham que a gente tem que ser super mulher. Isso, super mulher. E por tantas pessoas que eu ajudei com depressão... E eu não tava
aceitando que eu tava num momento depressivo. Porque existem pessoas depressivas e existem pessoas que passam por momento depressivo. A dor, talvez, que você sentiu, ou que você sente hoje através do seu luto, ela pode passar. Não significa que você vai ser uma pessoa doente agora. A sua depressão foi causada pelo luto. Pelo luto. Não tinha outro motivo. Foi uma depressão, lógico, momentânea, temporária, caso você se libertasse, procurasse ajuda. Porque tem pessoas que quando não assim o faz, perdura por muito tempo. Eu tenho aí uma amiga que inclusive ela vai vir aqui para estar falando sobre superação na área da depressão. E ela conheceu uma senhora que há 20 anos perdeu o filho bebê. E há 20 anos essa senhora hoje já é bem idosa, carrega uma boneca e chama de meu filho. Então assim, ela não teve oportunidade, ela não conseguiu superar o luto. O luto veio de uma forma que acabou com todo o cognitivo dela. Hoje, para ela, só resta mesmo a dependência de medicamento, balançar essa boneca por 20 anos. Então, assim, tem coisas que não dá para espiritualizar, não, gente. Tem que procurar ajuda médica. Eu procurei ajuda. Você procurou ajuda, Mas então. sabe quando? Quando eu tive uma crise que eu desmaiei. Olha, precisou chegar a um estágio. Sim. Porque eu falava, não, eu orava, eu ia pro monte, e eu continuei com as minhas agendas. Só que assim, foi uma morte atrás da outra. Era minhas filhas perguntando do pai, perguntando da tia, perguntando um monte de problema, rolou justiça. Eram muitas coisas que eu muita tinha que pressão. lidar. Minha mãe na época surtou. Então assim, imagina, um novo relacionamento surgindo. E não acaba, gente, com um mês, 2 meses, 1 ano, não. Não, e você falando algo aqui, gente, é muito interessante. Gente, infelizmente, quem fica para lidar com a dor do luto, infelizmente, ele também tem que lidar com a pressão da justiça. Porque não existe uma pessoa que vá sem deixar um litígio para trás. Porque todo mundo que morre, ele vai deixar um herdeiro. Um sucessor, um ascendente, um descendente, e isso vai para a justiça. É todo mundo, pode ser pobre, pode ser rico, de qualquer classe social. Morreu, vem a família, aí gera os litígios e vai parar na justiça. Aí você fica com aquela dor do luto, com a dor de estar sendo enfrentada na justiça, porque assim, tem família que resolve tudo, bacana, beleza, vamos ali, faz um inventário, cada um leva o seu e pronto. Mas tem família, meu irmão, que você não sabe se você chora pelo luto e pela perda, ou se você procura um advogado, se você corre... É só Jesus na causa. E dói. 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 Toda vez que você toca na ferida, dói. Dói. Porque a ferida tá aberta. Tá aberta, não tem jeito de correr. Então, o que acontece? Eu ficava assim, como eu disse, né? Eu sempre maquiando ali, assistindo um filme, saindo pra lugares. Então, assim, eu fui escondendo. Mas chegou uma hora que não dá pra esconder. O corpo reage. O corpo reage, porque é o subconsciente, como você falou. Gente, ela não me conhece, mas eu conheço ela desde o primeiro CD dela. Eita, Jesus. Desde o primeiro CD. Eu acompanho ela nas redes sociais. Eu vi tudo da história do Thiago, tudo. Acompanhava a vida pessoal dessa mulher, tudo que ela posta, eu vejo. Às vezes eu não comento porque a minha correria é demais. Não reposto algumas coisas, porque eu acho que tem coisas que a gente não convém repostar. Se for de ministério, tudo bem, mas pessoal não. Mas eu vi também a comoção, gente. Foi uma estrutura, uma mega estrutura, o velório e até o cortejo do Thiago. Gente, foi muita gente, parecia assim cortejo de político, de gente conhecido nacionalmente. Parou, se não me engano foi o estado do Mato Grosso, não foi lá? Foi. Parou, gente, tinha as filmagens, eu acompanhei tudo. Teve carreata. Ela é muito, né, é a nossa famosinha do Goiás aqui, não consegue falar muito com a gente, mas eu acompanho muito ela e eu participei de perto da dor dela, gente, e a gente vê ela mesmo nos montes orando, buscando, mas o que ela falou é importante. Se você viu que não consegue, procure ajuda. Eu tenho uma pergunta muito pertinente. Talvez agora vai mexer na filha de alguém. Bora fazer? Bora. Sem medo de responder? Sem medo. Então bora lá. Você sente que recebeu um apoio suficiente dos seus amigos e familiares nesse período de luto ou não? Olhando pelo olho da gente como ser humano, eu digo que não. Mexeu na ferida. Mas, porém, eu entendo que quando a gente tá com a dor, tudo que acontece dói mais. É. Gente,
não tem como vitimizar. Esse problema do luto era meu. Esse problema do seu luto é seu. Na hora que você tá ali abandonado, que todo mundo vira as costas, não é fácil. Você vai ficar com raiva das pessoas. Mas hoje eu não tenho raiva. Porque eu entendo que todo mundo tem seus afazeres, sua correria do dia a dia. E outra, eu ficava muito chateada, vamos supor, até com familiares, tanto dele quanto meus. Ai, porque me abandonou. Ai, porque não vem mais aqui. Ai, porque... esqueceu minhas filhas. Esqueceram de mim, esqueceu das minhas filhas. Só que aí eu comecei a olhar pra mim. Eu sempre olho pra mim e me coloco no lugar das pessoas. Gente, o nosso sonho era morar numa casa boa. A gente sempre teve muita dificuldade financeira, porque, né, como eu contei pra me gravar. E quando aconteceu, né, dele falecer, que eu me mudei pra Goiânia, a gente morou numa casa muito boa. E essa casa me doía. Então eu ter que ficar vendo aquela casa todo dia, eu não queria, doía, eu chorava. Eu não tinha vontade de limpar ela, eu não tinha vontade de fazer comida. Ali. Quando ele faleceu, vocês já moravam aqui? Não, eu me mudei pra cá. Ele faleceu. Porque eu lembro que o cortejo foi no Mato Grosso. Só que ver aquela casa, ver o nosso sonho, doía. Às vezes, as minhas filhas vinham me abraçar ou ficar perto de mim, eu saía. Porque eu ver minhas filhas me doía. E eu comecei a imaginar isso. Então eu comecei a pensar, e se os avós paternos sentem isso também? E na verdade eles não vêm visitar, não é porque eles não gostam, mas porque dói neles. Ver o filho... Tá vendo ali um pedacinho do seu filho, entende? Então assim, é uma compreensão também. Não significa que porque eles te abandonou, eles não amavam quem morreu ou quem se foi. Às vezes é muito difícil lidar com aquilo. E o ser humano, ele é acostumado a fugir. Não lidar com seus problemas, fugir. E pra você não tem como fugir. Você é a mãe, você é o pai, ou você é o filho. Você tem que ficar nessa casa, você tem que ficar nesse lugar. Mas pra quem pode fazer isso, vai fazer sem pensar. Olha que interessante, a gente nem sabia que ia ter esse bate-papo sobre luto. E eu fui questionada há uns dias atrás. Você sabia que eu tenho dificuldade de chorar diante de uma perda? Sério? Eu tô ali, é ruim, porque isso aí vai eclodir. Eu gosto muito dessa palavra. Eu falo muito essa palavra aqui no programa, e pra quem não sabe, eclodir é explodir pra dentro. Então, é o contrário de explodir. Tem pessoas que explodem, que chora, que extravasa, joga pra fora. E quando você não joga seu sentimento pra fora, ele eclode pra dentro. É o meu caso. Às vezes eu tô diante de um luto, diante de... ali né, toda uma estrutura fúnebre, e as pessoas ficam assim, nossa, mas fulano é tão indiferente, não chora. Gente, por dentro, eu não tô nem respirando. Até minha respiração foi cortada. Parece que eu tô ali, só o corpo presente. Mas não, são pouquíssimas lágrimas que caem. À base de remédio, não, estagnação emocional própria. Mas aí depois, pra superar, aí a gente tem que ir pra terapia, tem que procurar psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta e tudo que tem tá no meio aí. Meu avô é teólogo. Assim. Meu avô é assim. É desse jeito, é muito Inclusive, difícil. ele sofre do coração hoje e ele não sofria por conta disso. O seu avô? Sim. É, por causa que ela não sabe, né? Eu sei, eu acompanho ela, eu sei, né, gente? Eu sei de tudo, o apresentador tem que saber das coisas, até mesmo sem o convidado saber que a gente sabe, né? Mas eu sei que ela agora mora com o avô, devido à morte da avó. Hoje ela mora aqui em Goiânia, né? Graças a Deus está aqui no nosso estado para, né, agraciar nosso estado com a presença dela. Mora com o avô, mora na zona rural, que ela gosta de intitular como roça, a roça da Aitena, né? Ela gosta de fazer muitos vídeos lá, eu acompanho todos eles lá. E ela tá lá por amor ao seu avô, para cuidar, né? Para prosseguir, para superar esse luto e ajudar também seu avô a superar essa perda, que eu acho que na velhice é mais difícil ainda, né? Foi a esposa e a filha, né? Porque ele também perdeu, né? Gente, a perda dele, na idade dele, ainda é mais difícil ainda de superar. E como ela disse, desencadeou um problema emocional que levou a um problema físico, que hoje é o problema dele de coração. Não, detalhe, o meu sogro, o pai do Thiago, hoje ele faz tratamento de câncer. 3 meses depois ele
Emocional. Eu conheço muitas histórias assim. É que se a gente for trazer todas as histórias aqui, a gente tem que fazer o programa todos os dias. Mas assim, existe sim o câncer emocional, o vitiligo emocional, asma emocional, você sabia disso? Asma emocional. Gente, é muita coisa emocional. O emocional acaba, gente. É destruidor. A sua mente controla seu corpo, mulher. Então assim, é difícil superar o luto? É difícil. Você não é obrigada a ser forte todos os dias. Eu quero que você marca isso. Eu quero que você comente isso aí nos comentários. Você não é obrigada a ser forte todos os dias. Mas não se esqueça, mulher, você é forte. Você não é obrigada a mostrar essa fortaleza todos os dias. Mas entenda que você é forte. Mas agora, pra gente sair um pouco dessa história de luto, até porque depois que se vive o luto, tem a parte boa, que é a superação. As lembranças ficam, a dor ela é superada, é cicatrizada as feridas e a gente recomeça. E como foi o seu recomeço? Hoje você é casada? Sim. Você falou uma coisa muito importante. A sua mente comanda seu corpo. Exato. Mas você comanda sua mente. Exato. Para a ciência, a sua mente tem o poder de comandar até uma enfermidade no seu corpo. Exato. Mas nós sabemos, eu entendo como fé, né? Eu entendo que eu posso comandar minha mente com a fé. Você pode comandar a sua mente com positividade. O que mais atrapalha você a lidar com tudo isso é murmuração. Te traz a frustração. Deixar de sonhar. Pessoas que deixam de sonhar, deixam de viver. Já tá morto. Nunca Quem não sonha tá morto. De sonhar. Sonha, sai de dentro do quarto, eu faço muito isso. Quando eu começo a vir esse sentimento de saudade, essa coisa, eu vou para um shopping, pra uma praça, para um lugar que tem gente. Que tem gente, muita gente. Eu fico ali, olhando o cachorro que tropeça, o menininho que derruba o sorvete. Eu fico olhando, e eu volto. O Espírito Santo, senta aqui. E eu vou contando pro Espírito Santo o que eu vi. Entendeu? Ai, foi engraçado aquilo, nossa, aquela hora, não sei o quê. Porque você precisa pôr pra fora, você precisa de alguma forma comandar a sua mente. Levantar da cama, colocar uma roupa, não ter medo de ir pra uma pizzaria. Ai, eu tinha muito isso no início. Porque as pessoas julgam. Nossa, tá de luto. Não ter medo. E tá rindo. No meio de pessoas. Quando foi pra mim me relacionar novamente, foi muito difícil. Muito difícil mesmo, porque além do luto tem, né... As críticas. Só que pra mim ele foi uma terapia, na verdade, né? Ele me pedia pra Deus, eu não tava procurando alguém. Mas como eu passava a noite em claro, chorando, eu comecei a conversar, né? Eu orei por essa pessoa, ele é parente de uma amiga minha que gravou comigo, inclusive. E eu comecei a conversar, a gente orando sempre ali, conversando assuntos muito aleatórios. Então ele ficava a noite inteira me ouvindo. Ninguém aguentava ficar me ouvindo a noite inteira. Né? Ninguém é obrigado, gente. Para de se vitimizar. E a gente gosta de conversar, Tem vezes que eu tô conversando lá, o Mário dorme. Só que assim, você não tem que ficar com raiva do outro, ou do outro, do outro, não. Todo mundo tem suas, né? E nós que somos comunicativa, eu acho que a gente tem assunto pra amanhecer o dia, gente. Ninguém é obrigada. E aí aquilo ali foi gerando, né? Então, assim, só que pra mim foi muito difícil. E tem sido difícil ainda eu estar lidando com essa situação. Porque casada há muito tempo, né? Eu sempre fui casado só com ele. Ele foi o primeiro homem da minha vida. Então foi muito complicado, assim, dentro da minha família. 3 filhas, né? 3 filhas moça. Uma hoje tem 16 anos, a outra tem 8 e uma de 6 anos. E já tá quanto tempo que você tá nesse novo relacionamento? 1 ano e... Perdi um pouco das contas aqui. Tá quase de lua 2. De mel, gente. Tá emocionada. Ela tá emocionada. Não leve isso em consideração, não. Mas não é fácil, gente. Mas não é fácil. Porque, não é fácil porque, querendo ou não, eu ainda tô vivendo praticamente o luto. E são 2 personalidades diferentes que você vai ter que lidar, né? E, tipo, a pessoa nova que chegar na sua vida não vai sentir. Esquece isso. Não vai sentir sua dor igual você sente. Ele pode ser bonzinho ou boazinha, ou tipo... te ouvir, alguma coisa parecida, mas não vai sentir. E ninguém que sente de verdade algo pode fazer por você o que você quer que ela faça. E isso é difícil, não é fácil você lidar com essa situação. A primeira coisa para você vencer o luto é parar de procurar em pessoas o seu socorro. Parar de achar que alguém vai ali te levantar, que alguém vai ali fazer algo por você. Não é assim, gente, infelizmente.
As pessoas têm que levantar cedo, cuidar dos filhos deles, cuidar da casa deles, cuidar dos sonhos deles. Eles também têm um monte de problema. Ninguém vai ficar 24 horas pensando no seu problema. Pra você hoje, o seu problema é grande. Pra você hoje, a sua dor é grande. Mas se você lembra da dor do outro? Você fica 24 horas pensando na dor da vizinha da esquerda, da vizinha da direita, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu primo. Não, você não fica. Então, do mesmo jeito que você não fica, você tem que pôr isso na sua cabeça. Aquele monte de gente que está ao seu redor também não vai ficar 24 horas pensando no seu problema. Tentando solucionar o seu primeira problema. coisa é você cuidar de você. Você acreditar em você. Você levantar por você. Você pegar a sua toalhinha, ir pro banheiro, tomar um banho, pôr uma roupinha legal e ir pra um lugar que tem muita gente. É você, meu irmão. Você saber que se você não for lá fazer algo por você, ninguém vai fazer. E isso não é porque a sociedade é egoísta, porque as pessoas são malvadas ou porque Deus te abandonou. Não, nada disso. Ai, Deus é malvado, né? Eu tive que lidar muito com isso no meio da minha família. Algumas pessoas até hoje estão magoadas. Pediram até pra mim parar de orar por pessoas que eles acham que essa foi a causa das mortes próximas a mim. Não, porque se eu acredito no céu e se eu acredito em Deus, eu sei que quem partiu daqui foi para um lugar melhor. Então, se Deus tem essa visão e tá levando para um lugar melhor, ele não é malvado. Ele seria malvado se ele deixasse aqui. Então, nós estamos sendo egoístas de querer cobrar de Deus algo bom que ele está fazendo. Porque para você que está vendo o terrestre hoje, você está vendo o seu ambiente, ai, a pessoa que estava aqui estava sofrendo, às vezes estava até no hospital, sofrendo, chorando, entendeu? Aí você prefere que ele fique ali, sofrendo e chorando. Não é egoísmo você saber que a pessoa descansou. Muitas pessoas aqui não vão levar para esse lado espiritual, mas eu levo para o lado espiritual. Existe um céu, o céu é real, e o que me conforta é saber que essa pessoa que saiu daqui está num lugar melhor. Então, foi uma transição. Na verdade, Deus é bom por ter tirado de um lugar de sofrimento e colocado num lugar bom. Nós vamos nos encontrar um dia. Isso é um conforto. Outro conforto, saber que ficou alguma coisa para você que aquela pessoa deixou. No meu caso, o sonho. Meu ministério hoje e minhas filhas é o que me mantém de pé. É o fruto que ficou. Porque era o sonho dele. Era o fruto que ficou e você continua realizando o sonho que nasceu no coração dele. Sim. Gente, o nosso bate-papo tá gostoso, mas é algo pertinente que ela falou, eu quero salientar para você. Tá vivendo luto? Atravesse todas as fases do luto, mas busque ajuda, procure ajuda e entenda que só você pode fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Como de costume, eu gosto de encerrar esse programa sempre com uma frase, até que você me entenda. Mulher, você é mais do que especial, portanto, não aceite menos do que aquilo que você merece. Peraí, deixa eu te entregar um presentinho. Pode me entregar. Daí, pega. Eu encerrei, mas é pra colocar o presente que eu tô ganhando, viu? Por favor. Você vai voltar de onde? Vou voltar lá da frase. Então tá, peraí. Pode ir. Portanto, diante do luto, como a nossa convidada já falou, você precisa fazer por você o que ninguém vai fazer. Então, atravessa as fases do luto, bola pra frente, se levanta, porque a vida tem que prosseguir. E até você entender, mulher, eu vou encerrar esse programa com a frase de costume. Você é especial e não aceite menos do que aquilo que você merece. Olha só. Olha, hoje nós temos presente. Uma lembrancinha aqui pra você, que tem tudo a ver muito com o nosso obrigada. assunto. Se você quiser abrir mostrar para as pessoas, porque tem tudo a ver. Gente. Você precisa florescer no seu deserto. Que lindo. Precisa florescer na sua dor. Às vezes a dor é adubo. É adubo. Olha, e ela nem sabia, viu, gente? Nada com... Oh, meu Deus, que lindo! Vou colocar aqui nos próximos programas, se a minha produção deixar. Muito lindo, muito lindo. Gente, tudo a ver. Olha que gracinha. Apresentadora que também ganha presente, viu, gente? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. E recompense a sua vida. Sou sua fã. Glória, eu também. Pronto? Mulher, eu ainda...
Olá, Aitena, quem é você? Olá, pessoal, todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu sou a missionária Aitena, né? Sou esposa, sou mãe, né? Sou amiga, compositora. E estamos aí fazendo a obra do Senhor e tratando muitas pessoas nessa área, né? Que nós vamos abordar aqui hoje. Eu tenho 15 anos que eu trabalho nessa área do ministério e eu tenho trabalhado muito com pessoas depressivas, né? E eu vim aqui através desse convite especial e eu creio que esse assunto vai falar com muita gente aí na sua casa, dentro dos ônibus, você que está indo para o emprego, assistindo, seja onde você estiver, você vai ser tocado através de alguma palavra desse programa. Eu tenho certeza que se você ficar ligado nesse programa, Deus vai falar contigo. Aitena, você sabia que eu conheço muitas mulheres que estão aí comemorando o luto há muitos anos? Eu conheço uma jovem que ela todos os anos faz o aniversário de luto. E já vai pro 20º aniversário de luto do ente querido que ela perdeu. Ou seja, é uma pessoa que não conseguiu superar a dor do luto. E diante disto, eu tenho uma pergunta muito pertinente para você. Como você descreveria as suas emoções desde a sua perda? Nos fale um pouco mais sobre a sua perda. Eu sei que todo mundo que está aqui assistindo o programa conhece ela, já bastante conhecida aí no meio evangélico, sabe da perda muito importante que ela sofreu. Nos fale dessa perda, quem você perdeu, como e como você descreveria as suas emoções diante desta perda? Então, é muito natural mesmo, né? Isso que você acabou de abordar. Existem pessoas que não conseguem lidar com o luto, não conseguem lidar com essa situação. Eu mesmo conheço algumas pessoas que não conseguem desfazer de roupas, não conseguem desfazer do quarto. Eu até tenho uma amiga que ela ficou dormindo durante dias em cima do túmulo do esposo. Quando ela perdeu ele, ela teve que ser medicada. Então, assim, são coisas que muitas pessoas levam muito a sério, né? Não conseguem manusear seus pensamentos, suas emoções e acaba se entregando para isso. Para mim não foi fácil, como não é para ninguém. Você perder uma pessoa que você ama não é fácil, né? A gente não veio aqui romantizar o luto, não veio aqui falar assim que nós somos obrigados a ser forte, não. Mas nós estamos vivendo uma geração onde muitas pessoas querem nos obrigar a não viver o luto. E nós temos que viver o luto. Porque para uma dor ser cicatrizada, a gente tem que tratar ela, tem que curar ela. Eu tive muito tempo sem perder ninguém na minha família. 20 anos atrás nós perdemos um tio muito, que a família gostava muito. Foi um baque, mas nós ficamos muito tempo. E minha família evangélica, então nós fomos acostumados com o sim de Deus. Sempre o sim, sempre o sim. Alguém ficava doente, Deus curava. Inclusive tem um testemunho da minha filha muito forte, que ela foi desenganada pela medicina e ela foi curada. Foi um milagre muito grande, né? Tá nas redes sociais. Então nós nos acostumamos com sim. Nos acostumamos a viver milagres, né? E de repente o luto bate na porta. O não de Deus chega na vida da gente. E chega na vida de todo mundo, né? Nós somos sujeitos a tudo. E eu perdi meu esposo, né? E pra mim foi muito difícil porque eu perdi o meu pai, eu tinha 1 ano e 8 meses. Então eu já não tinha essa presença paterna, né? E de lá pra cá foi muito complicado minha vida. Minha mãe tinha alguns transtornos espirituais, né? De possessão, estado de possessão. Então a gente sempre morava junto com a minha família, com os meus avós. E por muito tempo minha avó, eu tive várias mães, né? Minha mãe é uma ótima mãe, porém ela tinha esses problemas espirituais. Então eu tinha uma tia minha que ela era como a minha mãe. E meu esposo, quando eu me casei, eu vi que ele era um bom pai. Então o que eu sonhava, o que eu pedia pra Deus, era que minhas filhas não vivessem o que eu vivi. Então 15 anos depois de casado, eu já tinha minhas 3 filhas. Nós vivíamos uma vida muito linda, praticamente um conto de fadas. O Senhor levou meu esposo, né? E assim, era algo que eu não tinha na minha infância. Era uma bagunça a nossa vida, né? A gente não tinha horário para comer, não tinha aquele reunião na mesa. E quando eu me casei, eu tive tudo isso. Eu tive muito amor, a gente orava para comer, a gente ia para aquele parquinho junto com as crianças e o pai. Aquele negócio de filme, né? De romance, aquela coisa linda. Aquele conto de fadas. Conto de fadas. E aí eu achava que
ia ser até o final, que nós ia ser velhinhos, ver nossos netos. E eu pensava, não, existe felicidade, né? Então, assim, eu cortei pela metade aquela frustração da minha infância. E, de repente, eu me vejo com uma filha de 13 anos, na época tinha 5 e a outra tinha 3 aninhos. O senhor levou ele. Foi um acidente de trabalho. Ele passou pelo Covid, não aconteceu nada, era muito saudável, tinha 34 anos. E ele foi para UTI, teve complicações e o senhor levou. Para mim já foi um susto muito grande, porque ninguém espera, principalmente quando, no caso dele, ele veio para me mostrar que a vida era boa, né? Foram os 15 anos mais felizes da minha vida. Ele te fez superar uma infância difícil. Uma infância difícil. Na realidade, você encontrou nele a figura de homem, a figura paterna. Você encontrou nele socorro Tudo. bem presente, o refúgio, Tudo. O príncipe encantado dos contos de fada, dos desenhos animados. E aí, inclusive, o meu ministério, quem sonhava era ele. ele era o sonhador daquilo que Isso. você é hoje. Ele era filho de pastor, né? Eu não tinha noção dessas coisas. Deus fazia promessa, mas eu não tinha noção. Eu não tinha Ele som. foi seu apoiador. Foi, eu não Foi tinha o som. pontapé inicial para o seu ministério. Não tinha som pra ensaiar em casa. E aí, o que ele fez? Ele deixou de fazer viagens pra me gravar. Ele deixou de comprar carro pra me gravar. Às vezes, a gente, em reuniões familiar, que a família dele, financeiramente, é uma família bem estruturada. E a gente sempre era o mais fraquinho, né? A gente chegava com carro velho, às vezes a pé, morando em casa que molhava tudo. Mas por quê? Ele sonhava o meu ministério. Ele abraçou o seu Abraçava. sonho. Muito- Ele deixou de fazer para fazer por você. Isso. E às vezes ele chegava chorando, porque ele se sentia humilhado, às vezes, nesses lugares. Mas ele falava, não, meu sonho sempre foi ter uma esposa cantora aqui, né? Então, assim, eu realizei de uma É gratificante, forma, né? sonhei. Você, por 15 anos, teve a oportunidade de ser a princesa do príncipe encantado. Isso. Infelizmente, de uma forma precoce, porque foi por meio de um acidente. Né? E acidente, a própria palavra já diz, não é algo planejado. E um rapaz muito jovem, né, que passou por tanta dificuldade, perdeu a sua vida no meio de um acidente de trabalho, e isso podou, por certo momento, os seus sonhos. E diante de tudo isso que você nos fala, quais são as lembranças mais significativas que você tem do seu falecido esposo? Qual era o nome dele? Tiago. Quais são as lembranças mais significativas que você guarda do seu príncipe encantado Tiago? Podemos dizer assim, né, gente? Porque, afinal de contas, por 15 anos, ele foi o príncipe encantado dessa mulher. Sim, muitas, né? A maior que mais me marca é familiar e espiritual mesmo. Ele era muito espiritual. E ao ver como ele era pai, né? Porque eu não tive pai. A forma que ele era, tudo era pra família, né? Paizão. Era uma vida muito feliz. Só que não foi só esse o luto, né? Que eu enfrentei. Como eu disse, eu tinha uma tia que era como minha mãe, a minha avó, que me criaram. E faz um ano, mais ou menos, porque tem 3 anos, né? Que Jesus levou o Tiago. E a minha avó faleceu na minha frente, né, de infarto. 15 dias depois, a minha tia, de infarto Foi também. uma sequência de luto, gente. Sim. Você, mulher, que está nos assistindo, que às vezes não conseguiu superar o luto, ela teve 3 perdas consecutivas. O ano após a perda do seu esposo, Tiago, morre a sua avó, né, na sua frente. 15 dias depois, vem a falecer a sua tia, que ela tinha como mãe. É uma perda muito difícil. E quais são as estratégias que você usa para lidar com o luto até agora? Porque é uma dor que perdura. Então, no início, a gente sempre tenta ser forte. Principalmente eu sendo missionária, né? Sendo um espelho. Porque 15 anos de carreira e de ministério é muita gente que se espelha na gente. Então tem aquele negócio, eu não posso demonstrar minha dor porque tem pessoas vendo. Não posso demonstrar minha fraqueza porque tem pessoas vendo. Mas eu tentava ao máximo demonstrar felicidade, alegria para as pessoas, mas eu passava a noite, claro, eu não conseguia dormir, chorando, a noite chorando. Às vezes eu entrava no meu carro e andava a noite inteira dirigindo, andando. Você lutar contra esses tipos de pensamentos que vêm ao decorrer do luto, principalmente quando você deposita sua confiança nessas pessoas, às vezes é o erro, mas a gente é ser humano. Dependência emocional.
A maioria das pessoas que não consegue destravar com luto é porque elas são dependentes emocional dessa pessoa. Alguma coisa que foi falha na sua infância, que trouxe pra você um refúgio em cima dessas pessoas, que é o meu caso. As 3 pessoas que torcia por mim, as 3 pessoas que eu mais amava, eu não tenho mais. Dia das Mães. Dia das Mães foi um dia muito difícil pra mim, me lembrar, né, de tudo isso que acontecia, porque Dia das Mães estava todas as pessoas perto de mim. Quando tem uma conquista, você lembra. Então, assim, você lidar com luto não é fácil. Você vai ter crises emocionais, você vai ter dias que você vai levantar e vai achar que tá bem, mas vai passar algumas horas que você vai ver que não tá bem. E eu passei por tudo isso. Eu tive muitas crises, eu tinha que esconder das pessoas. Algumas pessoas chegavam e falavam bem assim, você tem que demonstrar que você é forte. Outras pessoas chegavam e falavam, não, você tem que chorar. Só que a cobrança é muito grande nos dias de hoje. E tinha minhas filhas, né? Que eu não queria que elas vissem, porque eu queria que elas não sofressem também. Você tinha que ser forte por elas. Por elas. E elas perguntar sobre essas pessoas. Não é fácil, principalmente quando é uma criança muito pequena, né? E o que mais, às vezes, me doía é alguém, ou as minhas próprias filhas, chegar e falar, mamãe, mas por que se Jesus é bom, por que então o papai foi morar com ele, né? Ou por que foi morar? Já chegou da minha filha do meio, né, que é a Dávila, tá atravessando a rua, eu brigar com ela, falar, minha filha, cuidado, você pode, perigoso vir um carro, se bater morre. Ela falava assim, mas morrer é bom, se eu morrer eu vou ver meu pai. Então, meu Deus. São coisas que você vai lidar com isso. E não adianta, você não vai lidar com isso com seus parentes junto, não vai lidar com isso com pessoas junto com você. É um problema que vai ser meu, é um problema que vai ser seu. E é muito difícil, porque você tem que lidar com as suas emoções próprias e lidar com as emoções dos filhos. Porque olha essa situação, para uma mãe que está tentando superar o luto, ouvir a filha dizer que morrer seria bom porque iria reencontrar o pai. É uma situação muito devastadora para o coração de uma mãe. Sim. E de uma mulher que está ainda vivendo o luto, né, do seu esposo. Aitena, eu não compartilhei com você, mas você sabia que eu também vivi o luto por muitos anos? Luto de alguém que eu não vi morrer, mas de alguém que me traumatizou no subconsciente. O meu pai morreu assim que eu nasci, então eu não conheci. E até 2014, há 10 anos, Deus me libertou desse ressentimento oculto que existia. Gente, isso é muito sério. Isso existe. Até 2014, eu tinha raiva do meu sobrenome Soares. Eu tinha o desejo, na época, tinha que entrar na justiça, eu tinha o desejo de entrar na justiça para retirar o nome do meu pai. Eu não queria o nome do meu pai, porque isso me causou um trauma muito grande. A minha mãe foi mãe e pai, me criou muito bem, graças a Deus. Não há o que se falar e nem se reclamar da criação da minha mãe. Mas essa figura masculina, esse homem, corpo presente para você chamar de pai, fez falta. E aí eu vim de um contexto onde nós somos 2 irmãs, então também não tive uma figura masculina de pai. Quando a minha mãe fala que quando eu peguei meus 5 anos, eu obriguei ela a me levar no cemitério para me provar que o meu pai tinha morrido e não nos abandonado. Então, assim, era um trauma que gerou no meu subconsciente. Quando eu era bebê, eu fiquei internada pela ausência dele, porque minha mãe disse que ele chegava já gritando no portão, e aquilo causou uma memória auditiva em mim. E esse trauma, graças a Deus, Deus me libertou quando eu tive a oportunidade de gravar meu primeiro CD. Porque o rapaz da gravadora não aceitou de forma nenhuma, nenhum dos meus outros sobrenomes. Ele quis o Soares. E ali eu entendi, né, que era necessário liberar esse perdão. Hoje, para todo mundo, eu sou Ellen Soares. Eu não falo nem dos outros nomes que eu tenho. Enfim, não é fácil superar o luto. E o luto, ele pode vir de várias formas. Oculto, como foi comigo, né? Explícito, como foi com a nossa convidada. Existem pessoas que se refugiam se tatuando, fazendo homenagem. Outras fazem como uma amiga dela, passa horas deitada sobre o túmulo. Isso é normal. É normal. Às vezes a gente critica muito, principalmente por causa da religiosidade. Pessoas que vão visitar os túmulos, porque a Bíblia vai dizer que os mortos enterrem seus mortos, né? Mas para cada situação,
a um sentimento e um detalhe específico. Para você, nós temos mais uma pergunta. Qual o maior desafio diante do luto? É recomeçar? É entender? É superar? Esquecer eu não vou nem falar, porque esquecer ninguém esquece. Não, esquecer Esquecer não. ninguém esquece, ninguém aqui é doido, ninguém tem amnésia. Esquecer não dá pra esquecer, gente. A gente ou supera e entende e prossegue, recomeça, mas esquecer ninguém esquece. Mas há várias formas de lidar com esse desafio. Qual é o seu desafio, mulher? É, a superação, né? Você recomeçar algo depois que você acostumou, né, com uma vida, é difícil. Você se reconstruir, na verdade, né? Ficam marcas. Que nem... Eu acostumei minha vida inteira ali. Se eu tinha uma conquista muito grande, ligava pra minha tia, né? Se eu tinha algo engraçado, ligava também pra algum deles. Se eu tinha um problema pra solucionar, ligava. Então eu tive que me reinventar, né? A minha história novamente. Uma criança adoecer, não tinha mais ali quem eu recorrer. Não tinha quem ficar com a outra criança. Não tinha quem eu contar algo legal que aconteceu no meu dia. Você tinha uma dependência, tipo assim, aconteceu algo, novidade, vou ligar e vou contar. Isso, e aí, de repente, você não tem pra quem ligar mais. Convivência, agora você não tem mais. Se tudo desse errado hoje, eu perdi minha casa, eu corria pra casa ali da minha tia. Eu sabia que eu tinha alguém. Não, agora eu tive que me reinventar. Saber que eu vou ter que viver, independente do que aconteceu, continuar a vida. E você perdeu 3 portos seguros. Sim. Porque você não tinha mais como recorrer ao Tiago, aí recorria à tia. A minha tia. Aí não tinha mais a tia, não tinha mais a avó, recorrer a quem? É um desafio. Foi aonde o Senhor, né, preparou alguém na minha vida. E eu tive muito medo, porque eu nunca... 15 anos, né, gente? 15 anos é uma vida. Com as minhas filhas, eu fui criada sozinha, né, com a minha mãe, eu e minha irmã, e junto sempre ali com a minha família. Então, assim, foi muito, muito difícil eu lidar com essa situação, porque eram muitas crises. Você andar na rua, porque assim, você se machucar, tropeçar e fazer um corte no seu corpo que dói, daqui uns dias, se você curar ele, você vai se esquecer. Você não vai ficar mais olhando para aquilo. Agora, você perder uma pessoa é totalmente diferente. Se você vai num espetinho, você lembra de uma piada que foi feita com aquele espetinho. Se você vai em uma loja e olha uma roupa, você vai lembrar da pessoa. Se você vê um parente que você não vê há tempo, você vai lembrar da outra pessoa. Então, é algo que está ali todo momento. Eu tenho facilidade, desde a minha infância, de tentar esquecer o que me dói. Vamos supor... substituir a minha dor por outra coisa, pensar em outras coisas, principalmente sonhar. Por mais que eu imagino que o meu sonho não vai realizar, eu sonho muito, porque eu sei que eu tá focada em outro pensamento não vai fazer a dor aumentar e gerar em mim um transtorno no meu corpo físico, porque vocês sabem que há dores que vai retribuir no seu corpo. Tem pessoas que têm manchas, tem pessoas que adquirem doença, até câncer. Vitiligo emocional. Muitas coisas, o seu corpo vai reagir. E não tem que espiritualizar. Às vezes a gente tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. E minha dificuldade era essa, buscar ajuda, por conta do ministério. Por conta das retaliações, das pessoas que às vezes ficam ali julgando, né? Criticando, que acham que a gente tem que ser super mulher. Isso, super mulher. E por tantas pessoas que eu ajudei com depressão... E eu não tava aceitando que eu tava num momento depressivo. Porque existem pessoas depressivas e existem pessoas que passam por momento depressivo. A dor, talvez, que você sentiu, ou que você sente hoje através do seu luto, ela pode passar. Não significa que você vai ser uma pessoa doente agora. A sua depressão foi causada pelo luto. Pelo luto. Não tinha outro motivo. Foi uma depressão, lógico, momentânea. Temporária, caso você se libertasse, procurasse ajuda. Porque tem pessoas que quando não assim o faz, perdura por muito tempo. Eu tenho aí uma amiga que inclusive ela vai vir aqui para estar falando sobre superação na área da depressão. E ela conheceu uma senhora que há 20 anos perdeu o filho bebê. E há 20 anos essa senhora hoje já é bem idosa, carrega uma boneca e chama de meu filho. Então assim, ela não teve oportunidade, ela não conseguiu superar o luto. O luto veio... de uma forma que
acabou com todo o cognitivo dela. Hoje, para ela, só resta mesmo a dependência de medicamento, balançar essa boneca por 20 anos. Então, assim, tem coisas que não dá para espiritualizar, não, gente. Tem que procurar ajuda médica. Eu procurei ajuda. Você procurou ajuda, Mas então? sabe quando? Quando eu tive uma crise que eu desmaiei. Olha, precisou chegar ao estágio. Sim, porque eu falava, não, eu orava, eu ia pro monte, e eu continuei com as minhas agendas. Só que assim, foi uma morte atrás da outra. Era minhas filhas perguntando do pai, perguntando da tia, perguntando, um monte de problema, rolou justiça. Era muitas coisas que É eu tinha muita que pressão. lidar. Minha mãe na época surtou. Então assim, imagina, um novo relacionamento surgindo. E não acaba, gente, com 1 mês, 2 meses, 1 ano, não. Não, e você falando algo aqui, gente, é muito interessante. Gente, infelizmente, quem fica para lidar com a dor do luto, infelizmente, ele também tem que lidar com a pressão da justiça. Porque não existe uma pessoa que vá sem deixar um litígio para trás. Porque todo mundo que morre, ele vai deixar um herdeiro, um sucessor, um ascendente, um descendente, e isso vai para a justiça. É todo mundo, pode ser pobre, pode ser rico, de qualquer classe social. Morreu, vem a família, aí gera os litígios e vai parar na justiça. Aí você fica com aquela dor do luto, com a dor de estar sendo enfrentada na justiça, porque assim, tem família que resolve tudo bacana, beleza, vamos ali, faz um inventário, cada um leva o seu e pronto. Mas tem família, meu irmão, que você não sabe se você chora pelo luto e pela perda, ou se você procura um advogado, se você corre... É só Jesus na causa. E dói. 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 Toda vez que você toca na ferida, dói. Dói. Porque a ferida tá aberta. Tá aberta, não tem jeito de correr. Então, o que acontece? Eu ficava, assim, como eu disse, né? Eu sempre maquiando ali, assistindo um filme, saindo pra lugares. Então, assim, eu fui escondendo. Mas chegou uma hora que não dá pra esconder. O corpo reage. O corpo reage, porque é o subconsciente, como você Gente, falou. ela não me conhece, mas eu conheço ela desde o primeiro CD dela. Eita, Jesus. Desde o primeiro CD. Eu acompanho ela nas redes sociais. Eu vi tudo da história do Thiago, tudo. Acompanhava a vida pessoal dessa mulher, tudo que ela posta, eu vejo. Às vezes eu não comento porque a minha correria é demais, não reposto algumas coisas, porque eu acho que tem coisas que a gente não convém repostar. Se for de ministério, tudo bem, mas pessoal não. Mas eu vi também a comoção, gente. Foi uma estrutura, uma mega estrutura, o velório e até o cortejo do Thiago. Gente, foi muita gente, parecia assim cortejo de político, de gente conhecido nacionalmente. Parou, se não me engano foi o estado do Mato Grosso, não foi lá? Foi. Parou, gente, tinha as filmagens, eu acompanhei tudo. Teve carreata. Ela é muito, né, é a nossa famosinha do Goiás aqui, não consegue falar muito com a gente, mas eu acompanho muito ela e eu participei de perto da dor dela, gente, e a gente vê ela mesmo nos montes orando, buscando, mas o que ela falou é importante. Se você viu que não consegue, procure ajuda. Eu tenho uma pergunta muito pertinente, talvez agora vai mexer na filha de alguém. Bora fazer? Bora. Sem medo de responder? Sem medo. Então bora lá. Você sente que recebeu um apoio suficiente dos seus amigos e familiares nesse período de luto ou não? Olhando pelo olho da gente como ser humano, eu digo que não. Mexeu na ferida. Mas, porém, eu entendo que quando a gente tá com a dor, tudo que acontece dói mais. Gente, não tem como vitimizar. Esse problema do luto era meu. Esse problema do seu luto é seu. Na hora que você tá ali abandonado, que todo mundo vira as costas, não é fácil. Você vai ficar com raiva das pessoas. Mas hoje eu não tenho raiva. Porque eu entendo que todo mundo tem os seus afazeres, sua correria do dia a dia. E outra, eu ficava muito chateada, vamos supor, até com familiares, tanto dele quanto meus. Ai, porque me abandonou. Ai, porque não vem mais aqui. Ai, porque... esqueceu minhas filhas. Esqueceram de mim, esqueceu das minhas filhas. Só que aí eu comecei a olhar pra mim. Eu sempre olho pra mim e me coloco no lugar das pessoas. Gente, o nosso sonho era morar numa casa boa. A gente sempre teve muita dificuldade financeira, porque, né, como eu contei pra me gravar. E quando aconteceu, né, dele falecer, que eu me mudei pra Goiânia, a gente morou numa casa muito boa. E essa casa me doía.
Então eu ter que ficar vendo aquela casa todo dia, eu não queria, doía, eu chorava. Eu não tinha vontade de limpar ela, eu não tinha vontade de fazer comida. Ali. Quando ele faleceu, vocês já moravam aqui? Não, eu me mudei pra cá. Ele faleceu. Porque eu lembro que o cortejo foi no Mato Grosso. Só que ver aquela casa, ver o nosso sonho, doía. Às vezes, as minhas filhas vinham me abraçar ou ficar perto de mim, eu saía. Porque eu ver minhas filhas me doía. E eu comecei a imaginar isso. Então eu comecei a pensar, e se os avós paternos sentem isso também? E na verdade eles não vêm visitar, não é porque eles não gostam, mas porque dói neles. Ver o filho... Tá vendo ali um pedacinho do seu filho, entende? Então assim, é uma compreensão também. Não significa que porque eles te abandonou, eles não amavam quem morreu ou quem se foi. Às vezes é muito difícil lidar com aquilo. E o ser humano, ele é acostumado a fugir. Não lidar com seus problemas, fugir. E pra você não tem como fugir. Você é a mãe, você é o pai, ou você é o filho. Você tem que ficar nessa casa, você tem que ficar nesse lugar. Mas pra quem pode fazer isso, vai fazer sem pensar. Olha que interessante, a gente nem sabia que ia ter esse bate-papo sobre luto. E eu fui questionada há uns dias atrás. Você sabia que eu tenho dificuldade de chorar diante de uma perda? Sério? Eu tô ali, é ruim, porque isso aí vai eclodir. Eu gosto muito dessa palavra. Eu falo muito essa palavra aqui no programa, e pra quem não sabe, eclodir é explodir pra dentro. Então, é o contrário de explodir. Tem pessoas que explodem, que chora, que extravasa, joga pra fora. E quando você não joga seu sentimento pra fora, ele eclode pra dentro. É o meu caso. Às vezes eu tô diante de um luto, diante de... ali né, toda uma estrutura fúnebre, e as pessoas ficam assim, nossa, mas fulano é tão indiferente, não chora. Gente, por dentro, eu não tô nem respirando. Até minha respiração foi cortada. Parece que eu tô ali, só o corpo presente. Mas não, são pouquíssimas lágrimas que caem. À base de remédio, não, estagnação emocional própria. Mas aí depois, pra superar, aí a gente tem que ir pra terapia, tem que procurar psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta e tudo que tem tá no meio aí. Meu avô é teólogo. Assim. Meu avô é assim. É desse jeito, é muito Inclusive, difícil. ele sofre do coração hoje e ele não sofria por conta disso. O seu avô? Sim. Por causa que ela não sabe, né? Eu sei, eu acompanho ela, eu sei, né, gente? Eu sei de tudo, o apresentador tem que saber das coisas, até mesmo sem o convidado saber que a gente sabe, né? Mas eu sei que ela agora mora com o avô, devido à morte da avó. Hoje ela mora aqui em Goiânia, né? Graças a Deus está aqui no nosso estado para, né, agraciar nosso estado com a presença dela. Mora com o avô, mora na zona rural, que ela gosta de intitular como roça, a roça da Aitena, né? Ela gosta de fazer muitos vídeos lá, eu acompanho todos eles lá. E ela tá lá por amor ao seu avô, para cuidar, né? Para prosseguir, para superar esse luto e ajudar também seu avô a superar essa perda, que eu acho que na velhice é mais difícil ainda, né? Foi a esposa e a filha, né? Porque ele também perdeu, né? Gente, a perda dele, na idade dele, ainda é mais difícil ainda de superar. E como ela disse, desencadeou um problema emocional que levou a um problema físico, que hoje é o problema dele de coração. Não, detalhe, o meu sogro, o pai do Thiago, hoje ele faz tratamento de câncer. 3 meses depois ele... Emocional. Eu conheço muitas histórias assim. É que se a gente for trazer todas as histórias aqui, a gente tem que fazer o programa todos os dias. Mas assim, existe sim o câncer emocional, vitiligo emocional, asma emocional, você sabia disso? Asma emocional. Gente, é muita coisa emocional. O emocional acaba, gente. É destruidor. A sua mente controla seu corpo, mulher. Então assim, é difícil superar o luto? É difícil. Você não é obrigada a ser forte todos os dias. Eu quero que você marca isso. Eu quero que você, né, comente isso aí nos comentários. Você não é obrigada a ser forte todos os dias. Mas não se esqueça, mulher, você é forte. Você não é obrigada a mostrar essa fortaleza todos os dias. Mas entenda que você é forte. Mas agora, pra gente sair um pouco dessa história de luto, até porque depois que se vive o luto, tem a parte boa, que é a superação. As lembranças ficam, a dor ela é superada,
cicatrizar das feridas e a gente recomeça. E como foi o seu recomeço? Hoje você é casada? Sim. Você falou uma coisa muito importante. A sua mente comanda seu corpo. Exato. Mas você comanda sua mente. Exato. Para a ciência, a sua mente tem o poder de comandar até uma enfermidade no seu corpo. Exato. Mas nós sabemos, eu entendo como fé, né? Eu entendo que eu posso comandar minha mente com a fé. Você pode comandar a sua mente com positividade. O que mais atrapalha você a lidar com tudo isso é murmuração. Te traz a frustração. Deixar de sonhar. Pessoas que deixam de sonhar, deixam de viver. Já tá morto. Nunca Quem não sonha deixa tá morto. de sonhar. Sonha. Sai de dentro do quarto. Eu faço muito isso. Quando eu começo a vir esse sentimento de saudade, essa coisa, eu vou para um shopping, pra uma praça, para um lugar que tem gente. Que tem gente, muita gente. Eu fico ali, olhando o cachorro que tropeça, o menininho que derruba o sorvete. Eu fico olhando. E eu volto. O Espírito Santo, senta aqui. E eu vou contando pro Espírito Santo o que eu vi. Entendeu? Ai, foi engraçado aquilo, nossa, aquela hora, não sei o quê. Porque você precisa pôr pra fora. Você precisa, de alguma forma, comandar a sua mente. Levantar da cama, colocar uma roupa, não ter medo de ir pra uma pizzaria. Ai, eu tinha muito isso no início. Porque as pessoas julgam. Nossa, tá de luto. Não ter medo. E de tá estar rindo. no meio de pessoas. Quando foi pra mim me relacionar novamente, foi muito difícil. Muito difícil mesmo, porque além do luto tem, né... As críticas. Só que pra mim ele foi uma terapia, na verdade, né? Ele me pedia pra Deus, eu não tava procurando alguém. Mas como eu passava a noite em claro, chorando, eu comecei a conversar, né? Eu orei por essa pessoa, ele é parente de uma amiga minha que gravou comigo, inclusive. E eu comecei a conversar, a gente orando sempre ali, conversando assuntos muito aleatórios. Então ele ficava a noite inteira me ouvindo. Ninguém aguentava ficar me ouvindo a noite inteira. Né? Ninguém é obrigado, gente. Para de se vitimizar. E a gente gosta de conversar, Tem vezes que eu tô conversando lá, o Mário dorme. Só que assim, você não tem que ficar com raiva do outro, ou do outro, ou do outro, não. Todo mundo tem suas, né? E nós que somos comunicativa, eu acho que a gente tem assunto pra amanhecer o dia, gente. Para. Ninguém é obrigada. E aí aquilo ali foi gerando, né? Então, assim, só que pra mim foi muito difícil. E tem sido difícil ainda eu estar lidando com essa situação. Porque casada há muito tempo, né? Eu sempre fui casado só com ele. Ele foi o primeiro homem da minha vida. Então foi muito complicado, assim, dentro da minha família. 3 filhas, né? 3 filhas moça. Uma hoje tem 16 anos, a outra tem 8 e uma de 6 anos. E já tá quanto tempo que você tá nesse novo relacionamento? 1 ano e... Perdi um pouco das contas aqui. Tá Quase de lua 2. de mel, gente. Tá emocionada. Ela tá emocionada. Não leve isso em consideração, não. Mas não é fácil, gente. Mas não é fácil. Porque, não é fácil porque, querendo ou não, eu ainda tô vivendo praticamente o luto. E são 2 personalidades diferentes que você vai ter que lidar, né? E, tipo, a pessoa nova que chegar na sua vida não vai sentir. Esquece isso. Não vai sentir sua dor igual você sente. Ele pode ser bonzinho ou boazinha, ou tipo... te ouvir, alguma coisa parecida, mas não vai sentir. E ninguém que sente de verdade algo pode fazer por você o que você quer que ela faça. E isso é difícil, não é fácil você lidar com essa situação. A primeira coisa para você vencer o luto é parar de procurar em pessoas o seu socorro. Parar de achar que alguém vai ali te levantar, que alguém vai ali fazer algo por você. Não é assim, gente, infelizmente. As pessoas têm que levantar cedo, cuidar dos filhos deles, cuidar da casa deles, cuidar dos sonhos deles. Eles também têm um monte de problema. Ninguém vai ficar 24 horas pensando no seu problema. Pra você hoje, o seu problema é grande. Pra você hoje, a sua dor é grande. Mas se você lembra da dor do outro, você fica 24 horas pensando na dor da vizinha da esquerda, da vizinha da direita, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu primo. Não, você não fica. Então, do mesmo jeito que você não fica, você tem que pôr isso na sua cabeça. Aquele monte de gente que tá ao seu redor também não vai ficar 24 horas pensando no seu problema. Tentando solucionar o seu problema. Primeira coisa é você cuidar de você. Você acreditar em você. Você levantar por você. Você pegar a sua toalhinha, ir pro banheiro, tomar um banho, pôr uma roupinha legal e ir pra um lugar que tem muita gente. É você, meu irmão. Você saber que se você não for lá fazer algo por você, ninguém vai fazer. E isso não é porque a sociedade é egoísta, porque as pessoas são malvadas ou porque Deus te abandonou. Não, nada disso.
Ai, Deus é malvado, né? Eu tive que lidar muito com isso no meio da minha família. Algumas pessoas até hoje estão magoadas. Pediram até para mim parar de orar por pessoas que eles acham que essa foi a causa das mortes próximas a mim. Não, porque se eu acredito no céu e se eu acredito em Deus, eu sei que quem partiu daqui foi para um lugar melhor. Então, se Deus tem essa visão e está levando para um lugar melhor, ele não é malvado. Ele seria malvado se ele deixasse aqui. Então, nós estamos sendo egoístas de querer cobrar de Deus algo bom que ele está fazendo. Porque para você que está vendo o terrestre hoje, você está vendo o seu ambiente, ai, a pessoa que estava aqui estava sofrendo, às vezes estava até no hospital, sofrendo, chorando, entendeu? Aí você prefere que ele fique ali, sofrendo e chorando. Não é egoísmo você saber que a pessoa descansou. Muitas pessoas aqui não vão levar para esse lado espiritual, mas eu levo para o lado espiritual. Existe um céu, o céu é real, e o que me conforta é saber que essa pessoa que saiu daqui está num lugar melhor. Então, foi uma transição. Na verdade, Deus é bom por ter tirado de um lugar de sofrimento e colocado num lugar bom. Nós vamos nos encontrar um dia. Isso é um conforto. Outro conforto, saber que ficou alguma coisa para você que aquela pessoa deixou. No meu caso, o sonho. Meu ministério hoje e minhas filhas é o que me mantém de pé. É o fruto que ficou. Porque era o sonho dele. Era o fruto que ficou e você continua realizando o sonho que nasceu no coração dele. Sim. Agora nós vamos chamar os nossos apoiadores culturais. Com você, os nossos apoios culturais. Eletrodiesel Ferreira, há 35 anos no mercado. Empresa especializada em injeção eletrônica, bombas injetoras e turbinas diesel. Eletrodiesel Ferreira conta com profissionais altamente qualificados para melhor atender vocês, proprietários de caminhões, caminhonetes, vans e máquinas agrícolas. Eletrodiesel Ferreira, amigos servindo amigos. Rua Rocha Pombo, quadra 74, lote 12, bairro São Francisco, Goiânia. Informações pelo fone 62 3576 1908. Eletrodiesel Ferreira, estamos aqui para fazer o melhor para você. Amigo servindo amigos. Portanto, diante do luto, como a nossa convidada já falou, você precisa fazer por você o que ninguém vai fazer. Então, atravessa as fases do luto, bola pra frente, se levanta, porque a vida tem que prosseguir. E até você entender, mulher, eu vou encerrar esse programa com a frase de costume. Você é especial e não aceite menos do que aquilo que você merece. Olha só. Olha, hoje nós temos presente. Uma lembrancinha aqui pra você, que tem tudo a ver muito com o nosso obrigada. assunto. Se você quiser abrir mostrar para as pessoas, porque tem tudo a ver. Gente. Você precisa florescer no seu deserto. Que lindo. Precisa florescer na sua dor. Às vezes a dor é adubo. É adubo. Olha, e ela nem sabia, viu, gente? Nada com... Oh, meu Deus, que lindo! Vou colocar aqui nos próximos programas, se a minha produção deixar. Muito lindo, muito lindo. Gente, tudo a ver. Olha que gracinha. Apresentadora que também ganha presente, viu, gente? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. E recompense a sua vida. Sou sua fã. Glória, eu também. TV Nova Catedral Digital. Comunicando com você.